Eu vou estar compartilhando com os irmãos a mensagem que foi falada no domingo, né? Os irmãos vão colocar o tema aí no quadro, aí, né? A gente está acompanhando, falando juntos, né? Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Então vamos lá, irmãos. Jacó, a necessidade de transformação. De novo, Jacó, a necessidade de transformação. Vamos estar lendo um versículo que está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, o versículo 18. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro. Gênesis 28, 18. Tá errado lá, irmão? Senhor Jesus. Gênesis capítulo 28, versículo 18. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em colunas, sobre cujo topo entornou a azeite. Até aí. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa semana, mais uma vez o Senhor vem nos trazer uma palavra rica, né? Na verdade, cada palavra que nós desfrutamos do Senhor, ela é rica, né? Ela tem tudo que nós precisamos. A palavra do Senhor, ela nos lava, ela nos santifica, ela nos mostra a direção, nos dá luz. Ela tem tudo que nós precisamos para sermos vencedores, né? Então, essa semana tem falado de Jacó. Nós sabemos que Jacó foi alguém que, olhando assim com os olhos humanos, né? Fez muita coisa de errado, né? Assim como nós também fazemos, né? Nós também erramos diariamente. Só que teve alguns erros de Jacó que Deus não levou em conta, porque ele via o coração de Jacó, né? Talvez as pessoas falem assim, mas será que Deus não agiu com injustiça, né? Mas tem um versículo muito interessante lá em Romanos, que fala ali sobre a eleição de Deus, né? Vamos ler lá, Romanos 9:15. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 9, versículo 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecei-me de quem me aprouver ter compaixão. Olha só o que Deus fala aqui. Então, muitas vezes a gente fica analisando Deus, né? Eu acho que, tipo assim, Deus errou. Deus errou por ter abençoado Jacó, porque Jacó, ele fez de tudo para ter a primogenitura do irmão. Mas Jacó percebeu que seu irmão não dava valor àquilo que Deus valorizava. E por ele não dar valor, Jacó falou, não, eu não posso perder essa bênção, porque a primogenitura para eles ali era coisa muito importante, e realmente era. Quem era um primogênito naquela época tinha todo privilégio. Recebia a terra, a herança das terras em dobro, tudo, tinha muito. Então Jacó falou assim, e meu irmão está desvalorizando, então eu não vou perder isso. Mas para Deus, para a gente olhar assim e falar, mas Deus agiu como injustiça, que a primogenitura era de Esaú, né? Mas ele viu lá que ele trocou aquilo, para ele não tinha valor. Então, irmãos, a gente não consegue, assim, muitas vezes,
entender a visão de Deus e o propósito de Deus. Porque ele sabia que lá na frente, Esaú ia desprezar aquilo que ele deu para ele, né? Então, a gente sabe que o Senhor, ele conta com aquele que tem um coração. A palavra tem mostrado para nós muito, falando sobre o coração. Ontem o irmão leu um versículo lá em 1 Samuel, né? Que Deus vê o coração. Então, realmente, Deus quer um coração. E esse coração, ele é lido por Deus antes de tudo acontecer. Eu vejo assim, a presciência de Deus, como que ele vê as coisas, é como se fosse ele tivesse do alto e tivesse uma estrada, e ele sabe o início da caminhada ali até o final. Ele vê toda a trajetória da nossa vida. Ele sabe que em determinado momento eu vou cair, em determinado momento eu vou talvez levantar, ele sabe tudo. Então ele conhecia o coração de Esaú. Era um coração que não dava valor àquilo que ele valorizava. Essa semana tem falado muito sobre isso, que nós temos que valorizar aquilo que Deus valoriza, e esse era o coração de Jacó. O coração de Jacó era um coração, ele amava as coisas de Deus. E por ele amar, Deus falou, não, eu vou contar com ele. Né? Não importa se ele vai fazer de tudo para conseguir, mas vai ser assim, porque eu preciso dele. Então, a palavra, a gente vai lendo a palavra e fica assim, mas será que Deus não agiu com injustiça, né? Mas não foi não, porque ele conhecia o coração. Para nós, que não conhece, que não tem essa, né, essa sabedoria tamanha de conhecer o coração das pessoas, nós não temos. Eu não consigo ler o coração do irmão, o irmão não consegue ler meu coração. Tem coisas que está em nós que as pessoas não conseguem ler, mas Deus vê. Ele conhece, ele sabe. É por isso que quando nós saímos pregar o evangelho, a gente não pode ficar medindo as pessoas pela algo exterior. Porque, não, aquela família não tem jeito não. Olha o que essas pessoas fazem. Olha como que se aprontam aí no mundo aí. Não tem jeito não. Mas Deus olha o coração. Ele sabe, se ele coloca esse tipo de pessoa na nossa frente para levar a palavra do Senhor para elas, nós temos que levar a palavra. Não falar assim, não, acho que aí não vai ter jeito. Porque Deus ele vê algo que nós não vemos, né? Ó Senhor Jesus. Tem um versículo lá em Malaquias, gostaria de estar lendo com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Procurando a palavra e invocando o nome do Senhor, né, irmãos? Porque a gente vai ganhando luz já do início, né? Quando você chega no versículo, seu espírito já está preparado. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. É um livro mais assim complicado de achar, mas antes de Mateus, o irmão deu uma dica aí, tá? Antes de Mateus, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Os irmãos encontrar, pode ir lendo, irmãos. Os irmãos já colocou aí. Amém. Em que temos amado? Não é Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó. Amém. Amou Jacó, porque Jacó tinha um coração, irmãos. Aí você fala, Deus também não ama aquele que não tem um coração adequado? Sim. Aquele que tem um coração adequado, o Senhor vai dar mais importância para ele, porque ele sabe que vai ser alguém que vai ser útil, né? Mas nós sabemos que essa semana, aqui o título fala que há uma necessidade de transformação. Isso aqui não é só para Jacó não, viu, irmãos? Isso aqui é para nós hoje.
há uma necessidade de transformação. A palavra tem mostrado para nós que o homem, quando caiu, a primeira coisa que foi danificada foi o espírito do homem. O espírito do homem ele ficou sem utilidade, né? Ficou inútil. E Deus não pôde mais usar esse homem. Então, uma das primeiras coisas que aconteceu foi isso. Se o meu espírito não está adequado, como que eu vou ter que contatar Deus? E aí a palavra fala lá em Gênesis capítulo 6, que fala que a iniquidade foi aumentando na terra, até fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem, por causa disso, né? Isso nos mostra, irmãos, que há uma necessidade de transformação. É por isso que o Senhor nos tem mostrado diariamente na palavra, que não basta ser apenas ouvintes. Cantamos um hino, né? Fala isso, ficar ali analisando a palavra, só ouvindo. Nós temos que pegar essa palavra, irmãos, e tentar trazê-la para o nosso viver. Essa palavra ela tem que se tornar algo orgânico. Ela tem que se tornar a nossa vida. E como que nós fazemos isso? É desfrutando, é alimentando. Na medida que você vai ruminando essa palavra, ela sai desse papel aqui como letra preta no papel branco e se torna o nosso viver. Então, tem que ser assim, porque se não for assim, não vai haver em mim uma transformação. E a palavra é clara para nós, lá em 1 Pedro, capítulo 1, acho que é 1, 6 e 7, fala se necessário. Então, há uma necessidade. Se for necessidade, Deus vai trabalhar em nós, naquilo que for preciso. Igual ele fez com Jacó, ele trabalhou em Jacó, né? Trabalhou em Moisés, né? Moisés ficou 40 anos ali no deserto, sendo trabalhado por Deus. Trabalhou em Paulo. Paulo tinha toda como diz, uma bagagem, né? Uma bagagem humana, religiosa, e Deus trabalhou nele de tal forma que ele perdeu a visão para ter uma nova visão. Então, trabalhou em Pedro. Então, todos aqueles que têm um coração, Deus vai trabalhar nele. Então, se hoje o Senhor está trabalhando em cada um de nós, é porque Ele viu em nós um coração que Ele sabe que vai ser adequado para Ele. Mas ainda precisa fazer, o irmão falou, tem que tirar umas reparas, né? Fazer ali, tirar umas coisas que não agrada a Deus, e Ele vai tirar. Mas tudo depende de mim também. Se eu não dou permissão, irmãos, Deus não vai fazer essa obra. Ele só faz a obra se eu abrir o coração e deixar Ele trabalhar. Então, Ele quer preparar eu e você, igual falou na imersão, para ser um lugar de habitação dEle. Né? Nós temos que ser um lugar de habitação para Deus. Ele quer habitar no nosso coração. Porque Ele sabe que o dia que Ele conseguir trabalhar totalmente em mim, a igreja vai ser edificada e Ele voltará. Então, hoje Ele está fazendo esse processo em nós. Então, nós não precisamos ficar, muitas vezes, desencorajados com algumas coisas que acontecem conosco. Ah, eu não consegui fazer isso. Né? Talvez você estava aí na caminhada alegre, né? Muito feliz, e de repente aconteceu algum pecado que te deixou desanimado, desencorajado. Irmãos, nós temos o precioso sangue que nos lava e nos santifica, e nos coloca de pé novamente. Então, não podemos nos esmorecer e retroceder, mas avançar, né? Porque o Senhor Ele está à porta, Ele está voltando, e Ele conta com a igreja, e Ele conta com eu e você transformado. Por isso há uma necessidade de transformação, porque o Senhor Ele está voltando, Ele quer a igreja edificada, Ele quer essa noiva ataviada, pronta para receber ali o noivo e acontecer aquele grande casamento, né? Então, nós precisamos receber a palavra do jeito que ela é, não procurar palavras doces, palavras que só alimenta
a nossa vida da alma. Tem muita palavra que só alimenta a alma, não toca lá no centro do nosso ser, do espírito. Então, nós temos que ouvir palavras que, essas palavras que o Senhor tem nos dado, elas são uma palavra que nos transforma. É o evangelho do reino, irmãos. É a palavra profética. Além de ela nos dar direção e luz, ela também nos transforma, nos lava, nos santifica. Então, não vamos perder tempo, né, com outras coisas, a não ser nos envolver com a obra do Senhor, envolver com a palavra. Porque nós sabemos, irmãos, que quando nós envolvemos com as coisas do Senhor, nós somos trabalhados, somos transformados. Quando eu me envolvo em servir, quando eu coloco o meu coração, irmão, estou aqui à disposição da igreja, eu quero servir. Quando você se entrega totalmente ao Senhor, à sua obra, aos serviços, servir ali junto com os irmãos, nós somos transformados. Tudo isso que o Senhor tem nos dado, as ferramentas, os meios que Ele tem usado, é visando a nossa transformação. Então não vamos perder tempo. Nós temos que ter um coração simples e obediente à palavra. Quando eu tenho um coração simples e obediente à palavra, irmãos, ele acha caminho em mim. Essa palavra, ela entra em mim como aquela espada de 2 gumes que fala, que é a palavra de Deus, cortante, né? Você vê que é algo que muitas vezes vai doer. Talvez você vai falar, não estou conseguindo nem ouvir essa palavra, né? Palavra dura que o irmão está falando para nós. Por que não traz uma palavra mais leve? É o que mostrou no hino, nós não podemos ficar analisando a palavra. Se fazer desta forma, o Senhor não vai achar caminho em mim. Mas se eu sou simples, fala, Senhor, está doendo, está cortando, mas eu quero essa palavra, porque eu preciso dela. Eu sei que é ela que vai me transformar. Se a palavra, irmãos, não faz efeito em mim, tem uma coisa errada. Ela tem que fazer efeito. A palavra, você tem que ouvir a palavra, ela tem que deixar você incomodado. Porque se não tiver isso aí, vai ser mais uma palavra que você ouviu e tudo bem. Vou continuar sendo a mesma pessoa. Tem que incomodar. Tem que mexer com o seu coração. Tem que mexer com o nosso interior. E essas palavras que o Senhor tem nos dado, elas fazem isso. Se eu a recebo na simplicidade e com o coração aberto, né? O Senhor vai entrar e vai fazer em nós uma grande obra, porque há necessidade de transformação. Essa palavra dessa semana não foi para Jacó, foi para mim e para você, é para a igreja. É para aqueles que realmente querem ser transformados, querem estar ali sendo útil nas mãos do Senhor. Porque para servir um soldado, para ser um soldado de verdade, ele passa por treinamento direto. Não é só uma vez, o soldado está sempre treinando. Para ele lidar com as dificuldades que ele vai encontrar pela frente e passar por elas. Que também, se ele não treinar, se ele não aperfeiçoar, o que vai acontecer? Ele vai ser um soldado que vai ficar alheio. A qualquer momento pode chegar um bandido e na luta ele perder essa luta. E o Senhor não quer que nós perdemos o reino. Ele quer que nós reinaremos com ele os 1000 anos, né? Então, ele está trabalhando em mim e você. Nós somos os soldados de Cristo, somos o exército do Senhor. Estamos aqui sendo aperfeiçoados. E é hoje, não é para amanhã, não. É agora, né? A palavra de Deus, ela nos transforma, é agora, é hoje. Eu não posso falar, irmãos, eu vou deixar para estar... Não, deixa isso para depois, não, é agora. O Senhor quer transformar cada um de nós, é agora, nesse momento, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Foi mostrado um ponto muito importante, aqui fala que o nosso propósito tem que coincidir com o propósito de Deus, que era no caso de Jacó. O propósito de Jacó coincidia com o propósito de Deus. Por isso que Deus o amava tanto, né? Senhor Jesus. Tem um versículo lá em Provérbios 19, 21. Vamos estar lendo? Provérbios 21, 19. Ou melhor, 19, 21. Ó Senhor Jesus. Provérbios 19, 21. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Provérbios 19, 21. Sim.
Amém. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Amém. Então, se o meu propósito está coincidindo com o propósito de Deus, quer fazer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus hoje, irmãos? É trazer o reino dele de volta a essa terra, não é isso? Governar todas as coisas, encabeçar todas as coisas. Então, se o meu propósito é esse, ó Senhor Jesus, o Senhor vai fazer de tudo para me ser um vencedor, irmãos. Ele vai estar sempre ali, né? Porque Ele sabe do meu coração, Ele sabe do que eu quero, né? Esse aí é ter o mesmo propósito que tem no coração de Deus. Vai ver vai coincidir, né? Então, o coração de Jacó, o coração de Abraão era esse coração. Um coração que tinha ali um propósito, né? Um propósito de ser útil, de estar ali cooperando com o Senhor, né? Todos esses homens que o Senhor tem usado na Bíblia, irmãos, eles tinham um propósito, e esses propósitos deles coincidiam com a vontade do Senhor. Então, tem que ser o nosso também, nosso coração tem que estar alinhado com o coração de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Outro ponto muito importante, fala que Jacó ele lutava com astúcia, né? Com astúcia, para conseguir o que queria, né? Mas muitas vezes nós lutamos com astúcia para tentar resolver, adquirir coisas para nós mesmos, né? E o mundo aí fora é dessa forma, as pessoas lutam com astúcias para se beneficiar a si mesmo. Então, se a visão for essa, não tem nada com o propósito de Deus. Mas se a visão é lutar pelas coisas do Senhor, ó irmãos, com certeza o Senhor vai nos abençoar e muito, porque Ele abençoou Abraão e abençoou Jacó. A bênção se estendeu por causa disso. Eles tinham um coração e eles lutavam com astúcia para as coisas de Deus, não era para si. Então, quando temos esse coração, o que acontece? A bênção ela vem, né? Senhor Jesus. Vamos ler um versículo lá em Gênesis. Gênesis 25. Eu falo assim que essa palavra que o Senhor tem nos dado atualmente, aqui falando das experiências de Abraão, agora as experiências de Jacó, tem nos ajudado tanto, né, irmãos? Essa palavra ela tem vindo para nós, não é à toa, é porque aqui tem muita coisa que nós precisamos extrair, trazer para a realidade hoje, né? Gênesis capítulo 25, versículos 22, de 22 a 23. Ó Senhor Jesus, lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Olha só isso aqui, os meninos estavam ali, nem tinha nascido ainda, por isso que eu li aquele versículo que está lá em Romanos, né? Porque Deus já conhecia aqui que o coração de Jacó aqui, desde pequenininho, já estava ali lutando pela primogenitura ali, já, querendo nascer primeiro para ser o primogênito. Aí mostra para nós, irmãos, que eles lutavam desde o ventre da mãe, estava lutando para adquirir isso. Jacó tinha esse coração. Por isso que Deus fala que amou, por isso que Deus amou muito Jacó, né? Então a gente às vezes não entende, fala, mas eu acho que está errado, não poderia ter acontecido isso com Esaú. Mas Esaú não estava nem aí para as coisas de Deus, irmãos. Muitas vezes a gente age da mesma forma, né? Irmãos nos chama a gente para fazer uma pregação do evangelho, para sair, para cooperar na obra, para ir visitar irmãos. A gente fala, irmão, não, depois eu vou, você não dá muita ligança para essas coisas. Então, quando nós estamos fazendo, nós estamos
vendendo o nosso direito de primogenitura, entregando qualquer coisa. Primogenitura tem que ser o que nós amamos mais, que é servir o Senhor, é ser útil ao Senhor, né? Senhor Jesus. Aí mesmo, irmão, vamos mais para frente um pouquinho, lá em Gênesis 32. Isso aí mais para frente um pouquinho. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Ó Senhor Jesus. 32, 28. Então disse, já não, Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Essa luta de Jacó aqui foi porque ele queria receber uma bênção. Ele lutou até com Deus para receber essa bênção. Né? Como se dissesse assim, eu não vou sair daqui enquanto eu não me abençoar, né? Então, irmãos, é porque ele amava as coisas do Senhor. Quando nós amamos as coisas do Senhor, a gente faz qualquer coisa, não é? Você abre mão do seu descanso, você abre mão das suas coisas, até mesmo das coisas materiais, para estar ali cooperando na obra, né? Para estar ali sendo ali um investidor do reino, né? Cooperando com a obra do Senhor. Talvez você fale assim, não dá para mim lá na África, mas o meu dinheiro vai. E a gente tem que crer que os irmãos estão fazendo o que é certo, né? Porque se eu também ficar analisando com essa parte, aí você fala, mas será que os irmãos realmente estão usando esse dinheiro para a obra? Então, essas coisas Satanás coloca na nossa mente para não nos deixar cooperar com a obra de Deus e não se tornar pessoas que amam as coisas do Senhor. Mas se eu amo a Deus, eu coopero. Não importa como eu vou estar cooperando, né? Então, irmãos, aqui a gente vê que Jacó tinha um coração que amava a Deus. Aqui falando aqui nessa passagem aqui da luta, o título é assim, Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque, né? Então, mostra que ele amava essa bênção, ele queria ser abençoado, né? Talvez a gente fale assim, eu quero ser abençoado, mas você não coopera nada com Deus, só quer receber a bênção. Infelizmente tem muitos que fazem isso, né? Recebeu a bênção, muitas vezes algo exterior, é cura, é ali visando coisas materiais. A maior bênção, irmãos, que Deus nos dá é nos transformar. Essa é a maior bênção. Porque quando eu sou transformado, todas as outras coisas vão bem. Vai se tornar tudo belezinha, meu casamento, minhas finanças, tudo que eu colocar a mão vai ser abençoado. Não foi assim com José? Tudo que José colocava a mão, prosperava. Mas será que José, o tempo todo visava aquelas coisas que estavam acontecendo ali? Ser um rei lá do Egito, ou alguém, um grande homem lá do Egito, lá, cheio de sabedoria. Você acha que ele simplesmente amava a Deus. E não abria mão da primogenitura. Aquilo que Deus deu para ele, ele levava no pé da letra. Então, era abençoado, irmãos. Essa bênção que ele quer nos dar, a primeira bênção que ele quer fazer na nossa vida é a transformação minha e de você. Essa é a maior bênção. E as pessoas não entendem. As pessoas acham que bênção é eu adquirir uma casa, adquirir um carro, ter muito dinheiro, ter muita saúde. Isso é coisa do mundo, é coisa exterior. Deus quer ver ele quer transformar o nosso interior, essa é a maior bênção. E ele transformando o nosso interior, irmãos, tudo isso aí vai acontecer, porque você vai ter sabedoria para administrar seus bens, e ele vai te dar sabedoria para você administrar, porque você vai estar dependendo dele. Tudo que você for fazer, você lembra dele, porque você sabe que ele é tudo. Não vai fazer nada na força de seu braço,
vai estar dependendo do Senhor, aí as coisas vão fluir e tudo vai dar certo. E hoje ele anela um coração desta forma, irmãos, um coração que ele pode entrar e morar, um coração que ele pode ter ali tempo para descansar. Ele quer esse coração, por isso que ele está trabalhando em nós hoje. Não vamos perder essa oportunidade de ser transformado. Não corre da palavra, né? Não foge da palavra de Deus, só porque a palavra vem um pouquinho mais pesada. É essa palavra, irmãos, que faz a obra, entendeu? O Senhor está trabalhando em mim e em você. Então nós bastamos ter um coração simples e obediente ao falar dele. Senhor Jesus. A gente vê que Abraão lutou também, mas só que Abraão lutou de outra forma, usando a sua força natural. E nós sabemos no que deu, né? Jacó lutou, mas Jacó lutou para as coisas de Deus, visando algo celestial. Há uma diferença. Quando eu luto, buscando as coisas daqui da terra, usando a minha força natural, vai dar problema. Aqui a gente vê que Abraão, ali quando ele, o cara estava procurando ter ali, Deus prometeu-lhe um filho, e ele não esperou, era promessa, Deus prometeu, tinha que esperar, né? A gente também é assim, a gente está apavorado. Poxa, mas já passou tanto tempo, e ele olhando, a esposa já de idade, ele também ficando velho, falou, não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Mas Deus tinha prometido. E ele tenta agir, ou seja, lutar com as suas forças, e nós sabemos no que deu, né? Gerou ali Ismael. E nós sabemos que tanta coisa aconteceu, né, ali com Abraão. A primeira coisa foi perder a presença de Deus por 13 anos. Né? É alguém que anelava muito a presença de Deus e de repente Deus fala, vou ficar 13 anos sem falar com você. Você imagina o desespero de Abraão. Eu creio que depois ele ficou desesperado, irmãos. Porque era algo que ele amava. A presença de Deus para Abraão era tudo. Mas por ele sair da parte celestial e voltar para si, ele pede essa presença. Então, os dois lutaram, mas porém Jacó teve uma diferencinha. Jacó lutava porque ele amava a Deus. Assim também Abraão amava, mas por um momento, um deslize, Abraão saiu dessa linha e tentou fazer as coisas do seu jeito. A impaciência, né, irmãos? A impaciência, ela nos leva a agir dessa forma. Por isso que, repito mais uma vez, há uma necessidade de ser transformados. Porque a transformação, através da palavra do Senhor, nós temos tudo isso. Você tem paciência, você tem calma, você depende do Senhor, você espera no Senhor. Ainda que está demorando, você fez uma oração e está esperando a resposta. E Deus fala, espera mais um pouco. Tudo, irmãos, é esse esperar, porque a gente é impaciente, né? Por mais que o camarada fale, fulano é calmo, mas vai chegar uma hora que ele perde a paciência. Todo o ser humano, ele é limitado em tudo. Quando está em si mesmo, tudo é limitado. Tem um tempo, tem uma hora que chega ali, que já chegou no topo, aí acabou, explode. Se ele não é nervoso, dependendo do momento, ele fica nervoso e aí vai. Porque agem no seu natural. E quando nós voltamos para o nosso natural e saímos do que é celestial, irmãos, a gente está já dessa forma. Então, por isso que há necessidade de transformação. Essa palavra, essa semana, não é à toa. Ela veio para nós para mostrar que todos nós, porque a palavra é clara para nós. A palavra fala o seguinte, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí tem outro versículo logo na frente, não há um justo sequer. Então, quando nós estamos em nós mesmos, ó Senhor Jesus, as coisas, o velho homem vai atuar. E essa transformação, tomando a cruz de Cristo, que é a primeira coisa, não corre da cruz, né? Senhor Jesus, nós temos que tomar essa cruz, porque é ela que vai acabar com essa natureza caída, vai acabar com as ações do velho homem, e o Senhor vai começar a ganhar caminho em mim, ganhar espaço no meu ser. Então, irmãos, essa palavra mostra para nós que, ainda que
as pessoas aí fora olham para nós e quer ver a nossa transformação no estralar de dedos, né? Mas nós sabemos que Deus, a palavra fala que nós somos transformados de glória em glória. Então não é assim, rapidinho. Se fosse assim, era bom demais, né? Passou pelas águas, já está transformado. A visão dos homens aí fora é assim, mas das coisas das pessoas do mundo. Mas nós temos clareza disso, de que nós somos transformados todo dia, de glória em glória. Então, o Senhor, o segredo, irmãos, é estar vivendo essa palavra, procurando viver a palavra. Não ser apenas ouvintes, não ser apenas aqueles que buscam conhecimento da palavra só para debater, para discutir, para julgar os outros, né? Porque muitos fazem isso, usam a palavra para julgar o outro que está do seu lado. Não, a palavra, ela não é para isso. A palavra, irmãos, é para nos transformar. A palavra é para nos dar uma nova vida em Cristo. É ser aquela nova criatura que fala lá, né, que você passa ali pelas águas, ser novo, uma pessoa nova em Cristo, uma pessoa que expressa o Senhor, uma pessoa que tem um bom testemunho, uma pessoa que tem uma visão de que Cristo, o Senhor, é tudo para ele. Então, ele quer esse coração. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É por isso que Deus nos deixa passar por certas, né, aprovações, situações. É porque, irmãos, ele visa o bem da nossa transformação. Né? A gente vê que todos os homens, eu falei aqui, todos passaram por transformação. Todos tiveram experiências com Deus de transformação. Então, com nós também não vai ser diferente, né? Se nós estamos aqui, o Senhor nos trouxe para esse viver, é porque Ele quer nos transformar. Ele quer nos dar uma nova vida nele, né? Senhor Jesus. Senhor, Ele quer trabalhar em nós, irmãos. Ele quer retirar de nós tudo aquilo que não agrada a Ele. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E a gente vê que aqui fala que Jacó, quando ele deita naquela pedra para dormir, né? Dorme ali um sono. Eu fico imaginando, gente, uma pessoa deitar numa pedra, você imagina como é que machuca a cabeça, né? Você deita num travesseiro que não é legal, já machuca o pescoço, você já fica todo cheio de... acorda com a dor no pescoço, mau jeito no pescoço, num travesseiro, né? Você imagina numa pedra. Aqui mostra, irmãos, que quando ele estava ali dormindo, ele teve um sonho, né? Ali mostra a escada. Aí eu fico lendo a palavra, eu fico imaginando o desenho, né? Ali a cena ali daqueles anjos subindo e descendo naquela escada. Essa escada, ela representa Cristo, porque a palavra é clara para nós, que o homem, ele só vai a Deus através de Cristo. Cristo é o caminho que leva o homem a Deus. Por isso que ela fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ali, essa escada que naquele sonho de Jacó, representa Cristo. Né? Então, mostrando para nós que ele abriu um vivo, né, que é um novo e um vivo caminho para o homem ter acesso a Deus. A palavra é clara para nós, fala que nós estávamos, né, separados de Deus, né, desgarrado, como ovelhas sem pastor. É o que está aí fora, está de jeito, né, irmãos? A gente está vendo esse período de carnaval, por exemplo, como que está aí fora, né? Eu lembrei da irmã lá em BH, né, irmã? Quando você sai para fora, vê tanta coisa, são as pessoas, elas estão aflitas, elas estão desagarradas, como ovelha que não tem pastor, levando a vida do jeito que bem quer. É porque a ovelha, quando tem um pastor, ela é direcionada, né? Ele leva ela para os pastos verdejantes, ele sabe a hora de tirar, de colocar ali no lugar fechado para guardar as ovelhas. Então, tem todo ali um cuidado. Né? Mas quando essa ovelha ela está fora
do domínio do pastor, ela faz o que quer, né? E ali Jacó teve esse sonho, vê aquela escada, e os anjos, né, subindo e descendo naquela escada, mostrando que para nós chegar a Deus é necessário que nós aceitamos o Senhor, né, como nosso Salvador. Nós aceitamos o Senhor como aquele que morreu ali na cruz e abriu esse caminho. Então hoje nós temos acesso a hora que eu quiser, a hora que eu quiser entrar no Espírito. Basta só invocar o nome do Senhor. Algo simples e grandioso, né? Poderoso. Quando nós invocamos com o coração, não como um chavão, como algo decorado, mas procura invocar, buscando ali, tocar mesmo no Espírito, irmãos. Você vai ver o quanto que esse invocar faz a diferença na nossa vida, né? Senhor Jesus. E ali Deus, ele acabou estabelecendo uma comunicação, né? Através do Espírito eu comunico com Deus. O homem não tinha não estava mais acessível para o homem. Através da queda do homem, ele perdeu esse acesso. E Cristo morre na cruz, derrama seu precioso sangue e torna a reabrir esse acesso, né? Ó Senhor Jesus. Aí ele liga a terra ao céu, né? Então hoje, graças ao Senhor, nós temos essa liberdade de invocar o nome dele e se achegar a ele, né? Confiadamente junto ao trono da graça, lá em Hebreus fala isso, né? Então, hoje nós não temos mais barreira. A barreira muitas vezes é o nosso velho homem que impede, que ainda ele acaba atuando, né? A nossa vida da alma, que às vezes é a barreira. Mas quando nós invocamos o nome do Senhor e entramos no Espírito, irmãos, você muda de esfera, você acaba contatando Deus, e aí você tem total acesso. Senhor Jesus, vamos ler lá em João, capítulo 1. Senhor Jesus. João, capítulo 1, versículo 51. Ó Senhor Jesus. João, capítulo 1, versículo 51. Ó Senhor. Amém. 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 O Filho do Homem, subindo e descendo. Essa visão aí foi a mesma visão que Jacó teve lá no sonho, né? Os anjos subindo e descendo. Senhor Jesus, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ó Senhor Jesus. Vou avançar aqui o carro do tempo, né, irmãos? Um dos segredos, irmãos, para sermos transformados, e a gente, quem serve ao Senhor sabe disso, e é claro que quando nós estamos servindo o Senhor junto com os irmãos, nós somos transformados. A edificação da igreja, ela acontece dessa forma. Então, tentar servir ao Senhor sozinho não vai fazer diferença em meu viver. Eu vou ser a mesma pessoa, porque é muito fácil, né, servir sozinho. Né? Eu servir sozinho, eu chego aqui, faço o que eu quero, né? Eu chego aqui, não, vou começar limpando naquele cantinho, vou começar a fazer assim, vou mudar essa cadeira para cá. Mas quando você está servindo com os irmãos chegam a dar uma ideia, o outro dá outra ideia, aí muitas vezes você tem que negar a si mesmo e tomar a cruz, né? Então, os serviços nos ajudam a ser edificados, né? Edificados, irmão, é edificar juntos. Não existe edificação de um tijolo só, tem que ter vários para ver uma edificação. Uma parede dessa aí foi feita com muitos tijolos. Não foi com um tijolo só. Então, aí você fala assim, a igreja tem que ser edificada, mas eu não me disponho a servir com os irmãos. Eu quero fazer do meu jeito, do jeito que eu acho que é certo. Então não vai haver edificação. Para haver edificação, quem está junto dos irmãos, junto da igreja, servindo com os irmãos, aí sim a igreja vai ser edificada. Ó Senhor Jesus. Porque aí aparecem, né, as nossas características. Aquilo, às vezes a gente gosta de dar muita opinião, a gente gosta muito de, até mesmo de criticar o que o outro está fazendo.
E essas coisinhas tudo vai ser sendo retirada quando eu começo a servir junto. Porque nós sabemos que uma edificação também há cortes. Né? Ali tem blocos ali, tijolos que vai ser cortado. Né? Então, vai acontecer isso conosco. Mas porque eu estou servindo junto. Então, irmãos, o segredo para ser transformado é dessa forma. Não tem outro meio, né? Não adianta querer edificar sozinho. Edificação não acontece sozinho, tem que estar juntos. Vamos ler Mateus 16. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, versículo de 13, do 13 até o 19. Ó Senhor Jesus. Mateus 16, do 13 ao 19. Ó Senhor Jesus, amém? Por isso lhes falo por parábolas. É 13, é 16, é 16. É. Amém. É. Do 13 até o 19. Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. É até o 19. Então Jesus lhe afirmou: amém, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Aí você vê o 18 fala: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a de Cristo. Essa pedra é Cristo, né? Então, irmãos, mostra para nós que a edificação da igreja tem que ser juntos, né? Senhor Jesus. Eu estava falando sobre o direito de primogenitura, né? Que ali Jacó fez de tudo para conseguir isso, né? Só que, por outro lado, irmãos, isso também traz sofrimentos, né? Nós vimos aqui que Jacó, ele tinha uma vida antes assim mais tranquila, né? Mas a partir do momento que ele ali recebe o direito de primogenitura, foi abençoado pelo pai, né? E ele começa a servir ao Senhor, o sofrimento vem, né? As coisas, o mundo, ele é contrário à vontade de Deus. Então, toda vez que eu me disponho a servir o Senhor, você vai ter dificuldade. Não sei se os irmãos já ouviram as pessoas falarem assim, mas parece que depois que eu passei tem uns que falam a ser crente, né? As coisas complicou mais para o meu lado. Né? Mas é isso mesmo. Porque o inimigo, ele não quer que nós sejamos transformados. Ele não quer que eu receba a palavra, porque ele sabe que a partir do momento que eu começo a desfrutar da palavra com esse coração simples, aberto, essa palavra ela começa a transformar a minha vida, e aí o que vai acontecer? A igreja vai ser edificada e o Senhor vai voltar. E aí ele quer impedir isso aí. Então, há lutas. Há lutas para você vir para uma reunião de oração. Há lutas para você vir para uma reunião como essa. Há lutas para você cooperar com os irmãos na obra. Vimos aí, não sei se os irmãos viram no telefone dos irmãos lá na África, que aconteceu com o carro dos irmãos com aquele animal. As coisas vai ficar complicado, porque os irmãos eles estavam ali indo numa missão, estavam indo pregar o evangelho. Então, o inimigo faz de tudo para atrapalhar. E aqui a gente vê que Jacó teve sofrimento, né? Tanta coisa aconteceu com Jacó, né? Até ser transformado, até mudou o nome para Israel.
Irmãos, Deus muda até a nossa identidade. Muda a nossa identidade. Todos aqueles que o Senhor trabalhou nele, transformou ele, foram mudados no nome. Ou seja, tudo se torna novo, até o nome. Né? Então, muda também o nosso nome, que você sai de alguém, de um gentil, e se torna um filho de Deus. Né? Muda tudo, irmãos. Mas vai haver sofrimentos, vai haver tribulações, nós precisamos ter um coração, né? Um coração de falar, não, Senhor, eu sei que eu vou passar por um momento difícil, mas eu quero cooperar com o Senhor. Quero cooperar com o Senhor em tudo, naquilo que for preciso, eu estou aqui, né? Abrir mão, porque é sofrimento, dentro até mesmo da nossa família, uns que não concordam com a nossa posição, com aquela decisão que você tomou, muitos não concordam. Agora que virou crente, não está mais visitando a nossa casa, né? Agora que virou crente, não está mais junto, né? Ali, os amigos se afastam, tudo muda, né? Porque nós somos uma nova criatura, irmãos. Aí as coisas vão aparecer, aí a gente vai vir sofrimento, de todos os lados, né? Mas nós temos que permanecer firmes, não olhar essas coisas. Porque nós sabemos que quando nós estamos com o Senhor, você passa tudo isso e se torna um vencedor, né? Ó Senhor Jesus. Ali mostra uma pedra que Jacó dormiu, deitou como um travesseiro. Né? Aí essa pedra fala que ele levantou uma coluna. Essa coluna tipifica também Cristo. Cristo é a coluna da igreja. Ele é o cabeça da igreja, ele é a base da igreja. Então, a gente tem que estar claro para nós que a igreja ela é do Senhor. E quem faz a obra na igreja é o Senhor, tudo é Ele, irmãos. Não tem nada das minhas habilidades, do que eu sou capaz. Eu apenas me entrego ao Senhor como um instrumento, Ele me usa para fazer a obra dele. Mas ele é essa coluna. Coluna é o quê? Coluna é que sustenta toda a estrutura, não é isso? A coluna é isso, você bota uma coluna na parede, é para segurar ali toda a estrutura, o peso da casa, tudo ali em cima, ela é essa coluna, né? Coluna base ali, que segura as coisas, que firma, né? Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor, Ele é essa coluna, né? Que sustenta todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler aqui um versículo para nós finalizar, irmãos. Ó Senhor Jesus. Isaías 28:16. Senhor Jesus. Isaías 28:16. Ó Senhor Jesus. Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Essa pedra é Cristo, irmãos. Ó Senhor Jesus. Aquele que crê não foge. Senhor Jesus. Eu vou deixar um tempo para os irmãos compartilhar aí. Amém? Senhor Jesus. Os irmãos vamos fazer grupos, né? 2, 3 irmãos para dar uma ruminada nessa palavra, que tem um tempinho ali, dá para a gente dar uma ruminada e depois talvez compartilhar individualmente. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém.